Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos mais uma vez saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos louvar a Deus por mais um dia de escola bíblica semanal. Queremos glorificar o nome do nosso Deus, saudar muito bem-vindo aqui, Diácono Lúcio Leal, juntamente com o nosso irmão Evandro Costa. E se dirijam aí ao nosso público aí, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Mais uma vez nós vamos interagirmos com a lição de número 5, o lamento de Jó. E uma coisa interessante que a gente percebe, de repente a gente está vendo Jó como um homem, né, superior, claro que estatura espiritual ele é muito superior a nós, né, porque o que ele suportou precisa ter uma capacidade, uma espiritualidade muito grande. Mas de repente a gente, pela lição, a gente percebe que Jó é um homem comum. Assim como muitas vezes de nós pequenas coisas nós fazemos aqueles mesmos lamentos que Jó fez com aquela grande tribulação, às vezes uma coisa pequena que acontece conosco, a gente se lamenta da maneira que Jó se lamentava. E aí por aí a gente vê que Jó era um homem como nós. Exatamente. Mas, Rando. Glória a Deus, meus queridos. E nesta lição, meus amados irmãos, gostaríamos que você pudesse, juntamente conosco, aí, fazer seus comentários, para que nós possamos interagir um com o outro, para que nesta lição nós saímos daqui edificado por intermédio da palavra de Deus. Lembramos a você que em meio a todas essas dificuldades, vai dizer no capítulo de número 1, versículo 20, que Jó prostrou e adorou ao Senhor. Desde já eu quero saudar muito bem-vindos os nossos irmãos que já estão conosco, né? A paz do Senhor Jesus para todos, para aqueles que já estão chegando aí aos poucos, tá bom? Que Deus possa vos abençoar e que hoje seja mais um dia de muita edificação para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, eu vou pedir aqui para que o Diácono Lúcio Leal leia o nosso texto áureo. Em seguida, o nosso irmão Evandro leia a verdade prática. E a posteriori eu vou estar lendo Jó capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 26. Diácono Lúcio? Bem, no textual que nos diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. Irmão Evandro? Verdade prática vai nos dizer o seguinte: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe de Jó, capítulo 3, versículo 1 a 26, diz o seguinte: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando diz: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tem cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desta madre, desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados.
ou com os príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata? Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz? Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente se repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam achando a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Meus amados e queridos irmãos, o Damares disse que voltou aí, né? Glória a Deus por isso. Nós já saudamos mais uma vez a todos, sejam muito bem-vindos. E desde já nós já estaremos aí iniciando a introdução da nossa lição de hoje, a lição de número 5, que tem por tema o lamento de Jó. Você vai descobrir algumas coisas maravilhosas relativas aqui a essa lição. É importante fazer uma diferenciação entre lamentar, né, e blasfemar. É imprescindível diferenciar o lamento de Jó, né, de tudo aquilo que as pessoas muitas vezes criam em torno desse personagem, em se tratando de Deus. Algumas pessoas, por lerem esses versículos que nós acabamos de ler, reputam que Jó ele se dirigiu a Deus, né, de forma a murmurar. E aí nós hoje faremos sim essa diferenciação entre o que é lamentar e o que é murmurar. Então, introduziremos essa lição a partir de então com o nosso diácono Lúcio Leal. Bem, a partir de agora nós vamos ver, primeiramente, a palavra lamentar ou lamento. Vem do latim lamentus, que indica a expressão de sofrimento ou ação de lamentar, lamentação, expressão de pesar, de mágoa diante de infortúnio, ato de expressar com lamentações, gemido, pranto, queixa ou gemido. Seria então a lamentação, ou seja, isso tudo. Nós vemos então que o que aconteceu, embora Jó sendo um servo fiel, mas o que aconteceu é que de repente lhe veio todas essas calamidades, infortúnio, tudo aquilo aconteceu com ele nas suas riquezas, com sua família, e era algo que de pensar e ele ficar imaginando o porquê. E esse lamento é que nós vamos estudar hoje, o porquê, as dúvidas que existiam na cabeça de Jó, por que estava acontecendo tudo aquilo. Porque é de se imaginar alguém que é temente a Deus, servo de Deus, fiel a Deus, e de repente sobreveio tudo isso. E ele ficava a imaginar, mas Senhor, que sirvo tanto, por tanto tempo, por que isso veio agora, né? Por que veio estar me acontecendo tudo isso, né? Isso era o lamento de Jó. Mas como na própria lição nós vamos entender que em nenhum momento ele amaldiçoa Deus ou fala contra Deus, mas sim contra si mesmo, né? Exatamente. Vale ressaltar, queridos irmãos, que a lição de número 4, que nós estudamos essa semana anterior, falando sobre o drama de Jó, é aquilo que Jó viveu. Isso. A lição de número 5, falando sobre o lamento de Jó, é como Jó se comportou depois de ter vivido tudo aquilo que a lição de número 4 nos apresentou. Eis a razão pela qual nós temos o cuidado, irmãos, de todas as lições a gente nos prendermos apenas ao tema da lição que estamos repassando. Porque se nós adiantarmos alguma lição, essas conclusões elas serão difíceis de serem retiradas dos conteúdos dessa lição. Ou seja, na lição passada nós vimos o drama de Jó. O que foi o drama de Jó? O drama de Jó foi tudo aquilo que aconteceu com esse servo de Deus. Hoje nós veremos o lamento de Jó, que é o resultado, né, de tudo aquilo que lhe aconteceu. Como Jó
se comportou, como Jó, em que estado Jó ficou depois de ter passado tudo aquilo que o capítulo, a lição, na realidade, de número 4 trouxe para as nossas vidas. Por isso que a partir da lição de número 6, nós já teremos aí as teologias, né, dos amigos de Jó, que também fazem parte de toda essa trama, né, de todo o lamento de Jó. Já vai começar a lamentar aqui na lição de número 5, e vai continuar aí os seus amigos tirando conclusões, né? O próprio Satanás tirando conclusões, o próprio Deus tirando conclusão, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 42 desse livro. Então, é importante você focar no tema da lição. Qual é o tema de hoje? O lamento de Jó. O diácono Lúcio acabou de expressar para nós que o lamento aí é um termo que vem do latim, né? Do latim, e provém da expressão mais ligada ao sofrimento. Todos esses significados que ele colocou para nós. E aí eu já queria diferenciar para aqueles que gostam do bom debate, né? Que lamentar é diferente de murmurar. Murmurar, ele tem um teor maledicente, né? O ato da murmuração, ele está ligado à depreciação, a diminuir alguém. Veja que lá no Egito, quando o pessoal começou a murmurar contra Deus, estando em meio a tudo aquilo, ele dizia: se eu soubesse que a gente ia sair de lá para vir sofrer aqui, para comer isso aqui, eu preferia ter ficado lá. Isso sim é murmuração, porque aí eles menosprezam o ser divino, eles diminuem o ser de Deus. Então, o murmurador, ele tem por comportamento, na sua expressão, falar contra Deus, né? Eu conversava inclusive com o Everto hoje, né? E ele colocou algumas questões bem interessantes a respeito desse problema de você falar contra Deus, de você atingir a Deus com palavras. Esse é o ato do murmurador. O lamento não, lamentar não é pecado, e se fosse pecado não haveria um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Lamentações nada mais é do que a lamentação de um homem que também passou por sérios problemas durante a sua vida. Então, é nesse contexto que nós estaremos aí falando durante toda essa lição, para que você tire as melhores conclusões possíveis da lição de hoje. Isso, porque nós vamos ver que esse lamento de Jó se passa no momento que nós vemos que ele passou por 7 dias em silêncio. Tanto ele como os seus amigos lá, que estavam lá somente observando, só lamentando, chorando. Eles estavam lamentando. Sabe que se você já passou por uma grande tribulação, você fica em silêncio. A gente fica naquele silêncio esperando ouvir a voz de Deus. E a gente até aprende aqui, né, Lúcio? Porque Deus ficou em silêncio, os amigos ficaram em silêncio. A conclusão que a gente tira é que tem momentos na vida que o melhor é se calar e não dizer nada, irmão. Às vezes o problema é que as pessoas querem ter justificativa para tudo. O nosso irmão Everto, grande patrocinador da Escola Bíblica Semanal, está doando mais um livro, né? Que no conteúdo desse livro trata exatamente disso. De os crentes tentarem achar argumentação para tudo, quando na verdade não há necessidade disso. Né? A gente vai ver aqui, irmãos, na próxima lição e nas demais, que na fala dos amigos, eles entram em problema, porque melhor foi quando eles estiveram calados do que quando eles estiveram falando. Às vezes, ante ao sofrimento de alguém, é melhor que estejamos calados do lado ali, dizendo para essa pessoa o seguinte: olha, não tenho nada para lhe dizer, eu não tenho resposta nenhuma para lhe dar, mas eu tenho a minha companhia aqui para estar do seu lado, para estar com você nesse sofrimento, para buscar a Deus junto, para compartilhar junto. E isso ficou entendido para Jó. Deus em silêncio, seus amigos em silêncio, ele em silêncio, mas uma nuvem ali à sua volta de paz, de tranquilidade, para que ele tentasse entender o que é que estava acontecendo. Porque eu digo paz no sentido da palavra, né? Porque silêncio, né? Do silêncio, porque a guerra estava grande, mas nesse momento o silêncio era a melhor coisa para Jó, para que ele pudesse refletir. A gente vai ver aqui que o sofrimento estava cruel. Em Eclesiastes 3,7 diz: tempo de rasgar e tempo de coser, ou costurar, né?
tempo de estar calado e tempo de falar. Exatamente. Já lá em Provérbios 25:11 nos fala o seguinte: como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Ou seja, às vezes alguém está passando por tribulação e a gente fica às vezes tão consternado assim com aquela situação da pessoa, que a gente quer resolver também, né? A gente quer resolver aquele problema, mas não sabe que o problema é quem resolve é Deus. Nós podemos aconselhar, dar um direcionamento, mas quem resolve é Deus quem dá o fim de toda e qualquer luta que nós passarmos. Esse texto é tão lindo, Luz, que assim é a palavra dita a seu tempo. Irmão, não basta falar, tem que falar no tempo certo. No momento certo. Tem até pessoas que dizem assim, mas eu nasci para dizer a verdade. A verdade só é boa quando ela é dita no tempo certo, para a pessoa certa, no momento correto. Porque, irmãos, tudo só veio iniciar quando o silêncio acabou. Quando o silêncio terminou, foi aí que começou-se a falar. E quem quebrou o silêncio foi o próprio Jó. Exatamente. E foi aí que as coisas começaram a procurar sentidos, né? Até a Terezinha colocou aqui, a introdução está escrito: depois de 7 dias ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Isso é muito profundo. Ou seja, o que a Terezinha quer colocar aqui é o que o nosso autor, né, o Lúcio vai comentar aí na introdução. É do fundo da alma que vem o lamento. E aí, eu já queria dizer uma coisa para o nosso ouvinte, queridos. Lamentar não é pecado. Expor as dores da alma não é pecado. Nós vivemos uma geração que, infelizmente, teme a dizer que estão passando por algum problema. Não, irmão, eu estou passando por problema, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Irmãos, expressar o que a alma está sentindo não é pecado. Pecado é você deixar aquilo lhe consumir e manchar a sua integridade diante de Deus no silêncio. Tudo acontecendo, o mundo desmoronando e a pessoa fingindo que não está acontecendo. Veja que como é que Jó quebra o silêncio? Com um lamento. E como é o estado desse lamento? Vindo lá do fundo da alma. Certamente, meu irmão, que eram as coisas mais duras de se ouvir. Por quê? Porque vinha da alma. Eu lembro do salmista. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, né? Então, a alma abatida, irmão, ela abate qualquer corpo, qualquer ser humano. Então, aqui é o início da libertação de Jó, né? É aqui que Jó vai começar a botar para fora muita coisa que está destruindo a sua alma por dentro. Glória a Deus, né, meus queridos? Em meio a essa abordação toda, né, que já foi abordado, lembramos a você que Jó, irmãos, ele não era um semideus. Jó era um ser humano, realmente que nem eu e você. Jó aguentou 7 dias em silêncio. Mas lembre-se, meus queridos, que Jó não pecou, não atribuiu nada a Deus, mas ele entendeu. O único que poderia dizer que realmente o que estava passando era Jó e o próprio Deus. Lembramos as teologias que nós vamos aprender dos amigos de Jó nas semanas que vêm. Lembramos a você que quando Deus está agindo, irmãos, ou quando algo acontece, não tente explicar aquilo que está acontecendo na vida de alguém. Lembre-se que só aquela pessoa ou o próprio Deus vai poder explicar por intermédio da vida daquela pessoa. Lembrando que lá no finalzinho do livro de Jó, Jó vai dizer que os seus olhos viam o próprio Deus, depois de tudo que Jó tem passado. É interessante que a Terezinha até colocou um negócio que eu queria ressaltar, já quando você coloca o seguinte: isso é uma cura para a alma. Infelizmente tem muitas curas da alma sendo pregadas no nosso meio que não passam de heresias, né? Que na realidade são equívocos, longe da palavra de Deus, e são colocados como cura para a alma. Isso aqui de fato é uma cura na alma. Aqui nós estamos vendo Deus fazer uma cirurgia no coração de Jó, abrir a ferida e Jó começar a expulsar, irmãos, toda a porcaria que está se reunindo dentro dele com aquelas desgraças que tem acontecido. Porque, irmãos, aqui nós descobriremos aquilo que o Evandro acabou de pontuar. Que Jó, irmãos,
não era o semideus, não era o bambambam. Jó, irmãos, aguentou, não botou a culpa em Deus, não blasfemou contra Deus, mas a sua alma estava sofrendo, o seu eu estava sofrendo. E nós veremos isso no decorrer dessa lição. Quanto isso é importante para a nossa vida. No primeiro ponto aqui, ele fala sobre o lamento de Jó, que ele pergunta os porquês de Jó, né? Por que nasci? Nós vemos aqui que nessa situação ele estava com a carga emocional já no auge já, né? Pergunta por que eu nasci? Ele se encontrava naquele momento sem nenhuma perspectiva. Estava se sentindo profundamente desanimado. Algo que, se você talvez já passou por uma tribulação, talvez não do limite de Jó, mas se você às vezes passa uma grande tribulação, você fica nesse sentido. Tem gente que diz assim, rapaz, eu não nasci para sofrer não. Por que Deus me fez nascer para não estar nesse sofrimento? A gente já vê muita expressão das pessoas quando estão passando por luta, dizer esse tipo de coisa. Eu nasci só para sofrer. Não sei porque Deus deixou eu nascer para estar nesse sofrimento, nessa vida de sofrimento. Eu vejo às vezes quando eu passo de ônibus, e às vezes a gente passa naquelas favelas e às vezes a gente vê pessoas tirando comida, resto de comida de lata de lixo. Aquelas pessoas estão sem perspectiva de vida, sem saber o destino, o que é que Deus lhe provém mais adiante. Mas a gente sabe que isso tudo é em relação ao pecado, mas aqui no caso de Jó não era, e ele estava desanimado, sem perspectiva, sem saber o porquê que eu estou passando por tudo isso. O porquê que está acontecendo tudo isso. Aí diz, mas antes eu não tivesse nascido. Porque se eu não tivesse nascido, eu não estava passando isso. Isso mostra que Jó, irmãos, não sabia o que estava acontecendo. Jó foi pego de surpresa. O Igor até colocou aqui, a Marilene colocou antes dizendo o seguinte, pecado é engolir tudo calado. Nós temos que colocar tudo para fora, tudo aquilo que nós estamos sentindo. O Igor coloca o seguinte, lembro-me de momentos difíceis que só passava quando orava, chorava, se lamentava, muitas das vezes não tinha palavras, mas quando me levantava, me sentia muito melhor. Aqui, irmão Igor, os demais que nos assistem, Diácono Lúcio e irmão Evandro, que nós encontramos em Jó o ser humano que Jó é. Isso. É nesse ponto que nós descobrimos que Jó é uma pessoa que, irmãos, expressar o sentimento, colocar para fora as dores, não é uma opção do ser humano, é uma necessidade que o ser humano tem, irmãos, de fazer isso. É como o Diácono Lúcio está colocando. Todos nós um dia nos deparamos, irmãos, com uma situação na vida em que nós só nos sentimos bem quando vomitamos aquilo que estava nos consumindo por dentro. Mas às vezes sabe o que acontece? Às vezes alguém por ter um cargo na igreja, algum tipo de coisa dessa maneira, aí não quer expressar que está passando pelo sofrimento. Exatamente esse é o ponto. Eu coloquei uma fala aqui, irmãos. Eu participei de uma reunião em um determinado ministério e um certo pastor reunido com todo mundo, ele disse para nós na sala, irmãos, nós precisamos nos conter e não transmitir para a igreja as nossas fraquezas. E eu me lembro que eu parei a fala dele e disse, pastor, pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, a igreja precisa saber que nós somos humanos. Estamos negando quem somos, né? Porque senão, irmão Evandro, os irmãos que nos assistem, as pessoas vão achar que nós somos super-heróis. E aí, quando a gente falhar, ao invés das pessoas entenderem que nós somos pessoas como elas, que precisam de ajudas, as pessoas vão nos bombardear, irmãos. Como acontece muitas vezes. Me pergunte por que um pastor tira a sua vida. É porque ele criou uma imagem em torno dele de que ele não poderia falhar. Então, quando ele falha, ele acha melhor tirar a sua vida do que enfrentar o problema e dizer, gente, eu errei, eu estou precisando de ajuda, eu sou um ser humano como vocês. Líderes não deixam de ser pessoas. Eu escutei até um pensador dizer que, o Hernando Dias Lopes até cita essa fala, homens têm pés de barro, irmãos. Nós podemos ser qualquer coisa, nossos pés nunca deixarão de ser barro. Nós somos pessoas que passamos por problemas, quer a gente cause, quer a gente não cause. Os problemas vão seguir a gente, irmão, por onde quer que a gente ande.
Então, isso aí, Luz, que você acaba de pontuar, é o problema mais sério que a igreja está vivendo nos dias de hoje. É criar uma imagem sobre o líder que não existe. O líder, não, eu sou um exemplo, a minha família é a melhor família de todas. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando ele erra, irmãos, todo mundo cai em cima. Ué, mas ele não era perfeito? Ele não era tão... Ele era um homem de Deus assim, tão... Por isso, irmãos, que é importante nós entendermos que Deus compreende as nossas fraquezas, porque a fraqueza está na natureza do homem. Está na natureza humana, irmão. Nós não vamos conseguir desassociar disso. Então, essa lição ela vai ser muito importante para cada um de nós, irmão, porque aqui tem pepitas de ouro que precisam ser tiradas para nós absorvermos para a nossa vida mais uma vez. Em Jeremias 20, 14 até o 18. O Everton até falou que O Everton acabou de colocar aí, Jeremias capítulo 20, 14, 15, né? Mas eu vou ler até o 18, que diz assim: maldito o dia em que nasci, um dia que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. A Terezinha também acabou de botar, Jeremias. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependessem. E ouça o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver o trabalho e a tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Aqui era um acontecimento também com Jeremias, semelhante, né? A de Jó. E ele expressou dessa maneira, e aqui, por isso que nós estamos citando esse versículo. E o interessante é que Jó, nós vimos em lição passada, que ele era um homem que era próspero, bem, a família bem equilibrada, muita riqueza, e as pessoas iam até ele para saber, para ter conselhos. As pessoas iam se aconselhar para dizer, eu quero ser como esse homem. E com certeza e certamente ele dizia, olha, vocês sirvam a Deus, adorem a Deus, vocês serão abençoados. Vocês tanto servindo a Deus serão abençoados. Aí agora, nessa situação. Aí as pessoas que diziam, rapaz, a gente ia para lá e dizia que servindo a Deus em que ser abençoado. E olha aí, o homem que servia a Deus nos aconselhava e agora está passando por isso. O até coloca que o autor mostra que Jó era um ser humano e tinha todo o direito de externar seu sentimento de angústia. Irmãos, chega um momento na vida de qualquer homem, nós estamos, olha aqui os exemplos, olha os exemplos que os irmãos estão colocando aí. Jeremias, o Everton está colocando Mateus 27, Terezinha também colocou o texto de Jeremias, né, o texto de Lamentações também, Paulo também. Isso é se desesperar da vida, irmãos. Todo crente que tem compromisso com Deus, tem uma vida ministerial, tem um caráter diante de Deus, me mostre um que não passou por um momento em que se desesperou da própria vida. Se não passou, ainda vai passar, irmão. Faz parte da caminhada. E eu vou citar dois exemplos, mas fora esse daqui que já nos repassaram, que é riquíssimo aqui de conteúdo. Paulo, 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo estava aqui desesperado. Olha aí a expressão de Paulo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo maior do que o que nós podemos carregar. Paulo aqui, irmãos, estava tão atribulado no momento da tribulação que sobreveio aí na Ásia, que ele diz que chegou ao ponto de se desesperar da própria vida, porque a natureza da tribulação era acima das forças dele. Olha a expressão que o homem usa. Eu dou outro exemplo, irmão. Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? É a alma, irmão. O homem necessita colocar as dores da alma para fora. O Jesus que estava clamando ali era o Jesus homem. Era o peso, era a dor, irmãos. O sofrimento, a dor,
né? Os problemas levam o homem a reconhecer quem ele é por dentro. E é nessa hora que ele precisa botar para fora aquilo que está adoecendo a alma dele. Isso é importantíssimo demais. Interessante, Diácono Cláudio Lúcio Leal, é que o autor e o próprio Deus vai falar aqui no capítulo 1, versículo 8, dizendo que Jó era servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Só que lá no capítulo 3, irmão, versículo 25, Jó reconhece que é ser humano e é falho. Aí ele vai dizer o seguinte: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Olha aí, Jó reconhecendo, aqui é o próprio Jó, irmão, reconhecendo o que aconteceu sobre ele, irmãos. Jó, em cima da fala que o nosso irmão Cláudio falou acerca de nós entendermos que nós somos falhos, que nós somos pó, irmãos. É isso aqui o que Jó aconteceu na vida de Jó, e Jó está entendendo, irmãos, a circunstância que levou a tragédia na sua vida. É uma das coisas, irmãos, que é o que o nosso irmão Cláudio falou, Diácono Lúcio Leal, que nós devemos reconhecer, irmãos. Porque enquanto a gente não reconhecemos que você não é um semideus, que você nunca vai falhar, irmãos, isso vai prejudiciar você lá na frente. É interessante, o Everton pergunta aqui, será que Jó nessa situação se sentia só, Everton? A dor da alma é exatamente o sentimento de solidão. E o incrível é que não só Jesus, como todos eles, e aqui especialmente Jó, todos eles sentem esse sentimento de abandono de Deus. Exatamente. A expressão de Jesus, por que me abandonaste? Irmãos, vamos ser sinceros. Você acha que Deus abandonou Jesus ali, irmãos? Você acha que Deus não estava com Jó nessa situação? Você acha que Deus não estava com Paulo nessa situação? Mas a alma, irmãos, ela tem aquela sensação de que o problema faz parte da ausência de Deus. Nós temos um problema, irmão. Nós temos um grave problema de atribuir as circunstâncias adversas à ausência de Deus, quando na verdade Deus pode estar calado, mas Ele está presente. O problema é que Deus, ele é atemporal. Não existe tempo para isso. Exatamente. E para nós, as coisas demoram, né? Quando a gente está passando por luta, todos nós, qualquer um ser humano, quer ver logo que acaba. Quem é que não olha para a sua luta e não diz, meu Deus, quando é que isso vai chegar ao fim? Quer que acabe logo. Aí então a gente fica, mas Deus não está me vendo não. Não está ouvindo a minha oração. Não está vendo o meu sofrimento. Nós somos imediatistas. Isso, é algo natural do ser humano, né? E aqui no segundo subponto que nos fala que em lugar de memória viesse o esquecimento. Aqui ele mais uma vez se referindo ao seu nascimento, né? Que em vez da celebração pelo dia do seu nascimento, ele amaldiçoou aquele dia. E eu creio que desde ele amaldiçoando, desde tudo isso que nós vamos ler aqui, Satanás cada vez mais era derrotado. Porque o propósito dele é que ele amaldiçoasse Deus. Mas ele em nenhum momento amaldiçoou Deus. Amaldiçoou até a si mesmo, mas não amaldiçoou Deus. Pediu a morte. Mas ele pediu a morte a quem? Ao dono da vida. Exatamente. Aqui é o diferencial de muitas pessoas que acham que tem a autonomia para tirar a vida, né? Isso. Ah, irmão, nós defendemos o suicídio. Por quê? Porque a pessoa tem o direito. Não tem, irmão. Se fosse Jó, teria tirado a própria vida. Mas o que Jó faz? Ele anseia que a sua vida seja tirada por aquele que o deu. Isso. Esse é o ponto correto da questão. Se Deus deu a vida, a quem nós devemos pedir para tirar? A quem deu. Assim Jesus fez lá também. Lembra de Jesus lá também? Senhor, se for preciso, passa de mim esse cálice. Mas se não puder ser feita a minha vontade, seja feita a sua. O homem precisa entender que Deus é que é o centro de todas as coisas. É Ele que determina o nosso tipo de vida, irmão. Eu não tenho, e você precisa entender que tirar a própria vida nem é bom e nem acaba com sofrimento. Isso. Pelo contrário, pode ocasionar um problema ainda maior, né? A gente não vai entrar no mérito desse detalhe. Mas aí há uma questão que é preciso a gente entender. As pessoas às vezes olham para o livro de Jó, mas está aqui. Jó não está amaldiçoando no dia do nascimento? Sim, como Jeremias também fez. Isso. Como outros fizeram durante a vida, irmãos.
Muitos homens de Deus fizeram isso. Elias nem se fala. O seu processo depressivo, irmãos, foi cruel. E então, hoje, será que não fazemos isso também? hoje a gente faz, irmão. Quando se nós não já acordamos um dia desesperado da vida e dizendo, Deus, por que eu ainda estou aqui? Por que o Senhor não acaba com o meu sofrimento e eu vou para o céu enquanto está tudo tranquilo com a minha alma? O Senhor deixou eu nascer para estar Porque é o questionamento de Jó, irmãos. Como qualquer outro ser humano, Jó, ele indaga a própria vida, mas em nenhum momento ele diz, Senhor, a culpa é tua. Foi o Senhor que me trouxe para esse mundo e o Senhor é que está me causando esse sofrimento e etc. Por isso que nós fizemos a questão de diferenciar no início da lição o que é um lamento e o que é uma murmuração. O que é lamentar e o que é murmurar. Lamentar não é pecado, irmãos. Tá aí Jeremias escreveu um livro só para isso, só para lamentar, porque lamentar não é pecado. Agora, murmurar sim. Depreciar Deus sim. Diminuir Deus sim. Colocar a culpa dos nossos problemas em Deus, aí sim isso é prejudicial para a nossa alma. Queria ler um versículo aqui bem rápido, irmãos. Está aqui em Salmos, capítulo 18, versículo 17, que diz o seguinte: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Jó amaldiçoou o seu dia de nascimento, mas não indagou a Deus para que ele tomasse uma decisão precipitada. Ele poderia muito bem, irmão, em meio ao sofrimento, para que viesse a acabar logo, se suicidasse. Mas Jó viu, irmãos, que realmente ele não era dono da vida. Observe também que a sua esposa, irmãos, pede para que Jó amaldiçoasse Deus e morresse. Porque ele sabia que se amaldiçoasse Deus, irmãos, consequências viriam sobre a vida de Jó. Mas Jó tinha que ficar vivo. Para quê, irmãos? Porque enquanto Jó estava passando cada detalhe dificultoso, irmão, o nome de Deus estava sendo glorificado. Exatamente. Isso é importante a gente destacar. O Everton coloca o seguinte: quando a gente não coloca para fora o que sente, o corpo vai reagir através de doenças. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? A alma está doente, daqui a pouco o corpo fica doente, irmãos. Reage. A Terezinha diz o seguinte: amaldiçoa esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Irmãos, fala um pouco sobre decepção, mostra o quanto Jó era humano, né? A Terezinha, acredito que ela está perguntando a respeito da decepção, né? Se a gente consegue encontrar aqui uma pessoa decepcionada. E aí vale a gente destacar que se a gente pode ver alguma decepção aqui em Jó, é com relação ao seu sofrimento, né? Mas nunca a Deus. Jó não estava decepcionado com Deus, nem com os resultados, né, da sua vida espiritual em relação ao que estava acontecendo. Eu não gosto de usar muito essa expressão, irmã Terezinha, porque esse sentimento de decepção precisa ser com alguém ou com alguma coisa, né? Mas deixa eu acrescentar algo aqui. Em Jó, na leitura que foi feita, 3:25, diz o seguinte: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Essa era a decepção de... Pois é, o que a gente pode chamar de... Eu não gosto de usar a expressão decepção, porque para mim dizer que Jó estava decepcionado, a gente precisa ter alguém. Jó aqui, irmãos, estava perdido com relação à causa do problema. Então, diretamente, ele não podia dizer se estava decepcionado com Deus ou com o próprio diabo, porque... né, ou com alguém que teria, na realidade... Porque até então ele não sabia o que estava acontecendo. Aqui eu posso dizer que é um sentimento de frustração, né? Jó está frustrado, irmãos, com tudo que está acontecendo. A sua alma realmente está muito abatida, porque ele estava frustrado com tudo aquilo que estava acontecendo com ele mesmo. Para ele, irmãos, o problema está centrado nele. Ele é o problema. Ele sabe que ele é o problema. E morrer para ele... né, ou não ter nascido, que a gente vai ver isso aí na lição, seria a solução para esse problema. Então, se há alguma decepção, é de Jó para com o próprio Jó aqui, nesse contexto, isso, né? Para com ele mesmo. Ele disse que o que ele mais receava aconteceu, o que ele temia que acontecesse, o que era? Por exemplo, os filhos. Ele era tão preocupado com a família, que ele sacrificava todos os dias antes de manhã, continuamente, né? Por ele e pelos filhos. E dizia mais: caso eles tenham pecado, tinha falado alguma blasfêmia contra ti, Senhor,
estou já fazendo esse sacrifício para Deus perdoar. Era a preocupação dele com a família. Não era tanto com a riqueza, com as coisas. Ele se preocupava com a família. A preocupação dele eram os filhos. E o que ele temia, o que ele receava, aconteceu. Foi a morte de tudo de uma vez só. Né? Que é um problema. Isso. Aqui, em vez da ordem, visse o caos. Aí é quando ele fala aquela expressão que mais antes que o calendário não existisse aquele dia que ele nasceu, né? E diz mais que do dia que o dia raiou, que disseram nasceu um filho, não tivesse acontecido, né? E que o sol pudesse escurecer e não houvesse aquele dia, né? Porque em vez de paz, ele diz veio o caos. Aí ele usa até aquela expressão do Leviatã, né? É exatamente nesse contexto que surge o Leviatã, né? Isso. O Leviatã que seria o que? O crocodilo, né? É uma espécie de animal marinho aí, como o crocodilo. Isso. Mas que esse animal marinho simbolizava o que? O caos. Exatamente. Era um animal que quando se aparecia ou quando se citava era algo que estava fora do contexto, algo que estava realmente acontecendo a baderna, um caos, né? E ele ocorre essa imagem para ilustrar o momento em que ele está vivendo. Exatamente. Ela conclui aqui, a Terezinha, perguntando se esse tipo de decepção era uma frustração com ele mesmo, né? Na realidade, Terezinha, isso não é nem aquele sentimento de culpa, não. Ah, eu fiz algo e por isso eu estou passando por isso. Na realidade, aqui Jó está atribuindo a causa original, né? A causa primeira. Qual é a causa primeira? É o nascimento. Concepção e É como se ele quisesse dizer assim, se era para me sofrer, mas antes que eu não tivesse nascido. Isso, porque sim. eu nasci para ser um sofrimento. Então, não é aquele sentimento de você dizer o seguinte, ah, eu fiz isso, por isso eu estou sofrendo, estou decepcionado comigo mesmo. Porque tem erros na vida, irmão, tem coisas, tem frustrações, tem decepções que nós temos de nós mesmos. Porque cometemos erros que não deveríamos ter cometido. Aí a culpa é nossa. Né? Nós não conseguiremos fugir disso. Nesse contexto, Jó, ele está olhando lá para a origem. A expressão que ele tem é a seguinte. Ele não se dirige em momento nenhum para dizer assim, por que Deus me formou no ventre? Por que ele... Mas ele culpa-se a si mesmo. Se eu soubesse que era para me sofrer dessa forma, melhor que eu não tivesse vindo ao mundo. É a mensagem que ele quer transmitir. Olha, se é para ser um sofrimento, melhor que eu não exista. É como se eu disser aqui para os irmãos, irmão, se for para atrapalhar vocês, eu prefiro ficar fora. É essa a mensagem que Jó quer passar. Que se era para ser um problema, se tornar um problema para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, Jó prefere que o seu dia não seja incluído. Olha, vocês fazem festa do aniversário de vocês, eu prefiro amaldiçoar o meu, porque eu preferia não ter nascido para ser um problema para vocês. Entendeu? Então Jó, o que é lindo em Jó é isso, irmão. Jó não está procurando um culpado para a sua situação problemática. Jó tem consciência de que ele não sabe a origem do problema, mas ele também não tem problema em não encontrar um culpado. Hoje o problema do século XXI é a síndrome de Adão e Eva, né? É a gente querer encontrar um culpado para tudo aquilo que acontece. Isso é o que nos mata. Mas realmente Jó traz essa circunstância para si mesmo. Exatamente. No caso, quando ele diz que recebi de Deus o bem, porque não recebi o mal. Ou seja, ele tinha até essa ideia, ele tinha que mesmo que fosse mal, viesse de Deus, ele receberia. Ele não tem problema de atribuir todo o poder a Deus. Jó é o cara que atribui tudo a Deus. Todo o poder é de Deus. Todo o poder é de Deus. Então, quer ele sofra, quer ele esteja bem, ele sabe que é uma permissão de Deus. Ele sabe disso. Jó não tem dúvida quanto a isso. O que precisa a gente deixar bem claro aqui é que Jó não tá em meio a essa preocupação, né? Aqui o final das coisas para Jó é muito claro. Ele tem esperança em Deus. Ele só acha que o momento que ele está vivendo é um momento prejudicial para a esposa, para a família, e que é chato para ele estar nessa condição, porque ele está se vendo como problema. Ele está vendo que tudo está girando em torno dele. Os amigos estão falando com ele, as coisas são dele, tudo está recaindo nas costas dele, e ele está sentindo isso. Então a alma de Jó está clamando exatamente por isso. Queria falar algo aqui, irmãos, interessante que nós aprendemos nas primeiras lições que foram faladas,
é que já nós estamos no capítulo 3. Lembramos a você que nas primeiras lições foi dito que o livro de Jó era prosa, poesia e prosa. Lembramos aos irmãos que no capítulo 3 nós já entramos para o lado da poesia. E só a poesia, irmão, pôde relatar o sofrimento de Jó. Mas o que nós vamos ver aqui é que Jó, ele foi um homem até certo ponto, ou até inteligente, que eu posso dizer. Por quê? Porque ele sabia que todo aquele sofrimento, tudo que ele estava passando, quem é que poderia resolver? Deus. Os amigos poderiam resolver? Não podia. Ninguém poderia resolver. Só quem poderia resolver o problema dele era Deus. Então ele ia amaldiçoar Deus? Não, porque ele sabe que quem podia resolver era Deus. Então ele, em nenhum momento, amaldiçoou Deus e Satanás ficou de cabeça baixa, porque sabia que não ia conseguir vencer. Eu queria ler com os irmãos aqui o que está em Jó, capítulo 7, se o Evandro puder encontrar para nós aí, fazer essa leitura. Jó, capítulo 7, verso 1. Porventura, não tem o homem guerra sobre a terra. Perdão. Porventura, não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro. O que é que Jó está deixando claro? Gente, eu sou um ser humano como vocês. Por acaso, vocês também não têm guerra sobre a terra? Será que é só eu que estou passando por luta? Será que vocês só enxergam eu passando por tudo isso? Todo ser humano passa guerra durante essa vida. E ele está reconhecendo que ele é mais um dessas pessoas que está passando pelo momento difícil. É importante, irmãos, a gente destacar que a expressão de Jó, quando ele coloca as dores para sua alma para fora, ela é uma expressão de momento. É o momento que está doendo, irmãos. E a gente precisa se colocar no lugar do outro quando a dor é grande. Irmãos, vamos ser sinceros, mas quando a dor é grande a gente fala cada besteira. A gente fala cada besteira, a gente pensa cada besteira. E o certo é que Jó, irmãos, ele está numa mistura de sentimentos. Jó, o que é lindo nele aqui é não achar Deus como culpado. Eu fico impressionado porque a culpa é dele. Ele amaldiçoou o dia do nascimento. Ele expressa o dia da concepção. O dia da concepção. Ele não quer que o aniversário dele seja comemorado nunca mais na vida. Mas Jó, irmãos, não tem problema em atribuir culpa nenhuma a Deus. Ele chama essa responsabilidade para si. E ele absolve isso para ele. Por mais que ele esteja dizendo, gente, eu sou uma pessoa, eu que estou sofrendo, a dor é minha. Eu estou compartilhando com vocês aí. Eu não sou... a minha vida é como a vida do jornaleiro. A minha vida está agitada. Eu estou num estado de vida que tá deprimente. Vai ter momentos aqui, irmãos, que o próprio Jó ele vai relatar o seu estado podre, né? Ele mesmo vai utilizar essa expressão. O estado podre que ele está vivendo nesse momento. Então, é preciso a gente entender, irmãos, que a expressão de Jó aqui é para esse momento. É o momento de dor. É o momento de Jó agora colocar para fora o que está doendo na sua alma. E as três questões que estão girando em torno da vida de Jó são exatamente essas. Por que eu nasci, né? Por que não nasci morto? E por que continuo vivo? Esse é o lamento de Jó, né? Era só o que Jó queria saber. Irmão, gente, eu não quero mais nada, eu só quero que vocês digam se era para me sofrer desse tanto, por que eu nasci? Outra coisa, se era para me ter nascido, se não tinha jeito, por que eu não nasci e morri? Por que eu não já nasci morto, né? Por que eu não fui gerado e depois eu perdi a vida? E outra coisa, se não der para explicar, mas se eu não sei como é que eu faço para entender o porquê, né, que eu nasci, por que eu não nasci morto, por que eu ainda continuo vivo, por que a minha vida não acaba, por que Deus não tira a minha vida, já que Ele pode fazer isso e cessar o meu sofrimento. Só quero entender isso, irmãos. O conflito de Jó era apenas esses. Como qualquer conflito na vida de qualquer pessoa. Quem uma vez na vida não perguntou, meu irmão, por que eu ainda estou vivo mesmo? Por que Deus ainda não me fulminou ainda? Eu acredito que ele, durante esses 7 dias, na sua lamentação, era isso que estava atormentando, na cabeça dele, né? Caladinho. Ali pensando por quê.
Até que chegou naquele momento que ele Se segurou, mas a sua alma quis botar pra expressou, fora. né? Expressou. Por que está acontecendo isso comigo, né? Uma hora Então, mas aqui nós vemos que no Novo Testamento já revela como o Senhor é misericordioso para conosco e como nós podemos encontrar solução para todas essas angústias, como é a cruz. É Jesus, como está lá em João 11, 32 e 33, né? E aí eu faço questão de ressaltar que você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Porque hoje nós temos essa consciência de que o Novo Testamento, Jesus e a cruz, são uma ponte para nos ligar ao céu, irmão. Conscientes de tudo que a gente vier a passar. Ou como é maravilhoso, irmãos, a gente lê um versículo que diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo para vocês. Isso aí é maravilhoso. Eu fico pensando um homem nessa condição aqui, Lúcio, mais perdido do que segue em tiroteio, não sabe o que está por vir, não tem noção do que vai acontecer aí depois de tanto tempo, né? Porque esse livro data-se de 4.000 anos aí para lá. Então, esse homem aqui, irmãos, não tinha uma ideia clara sobre quem seria Jesus. Como nós temos. Como nós temos hoje, irmão. Como nem tinha nem a Bíblia. Como Nem a nós temos hoje. Bíblia. A imagem que ele tinha de Deus era pelo seu temor a ele, era pelo que ele via como patriarca, pelo que ele convivia. Irmãos, nós somos privilegiados de Deus, porque nós temos o auxílio. E se for pouco para nós, Deus ainda botou o Espírito Santo dentro de nós, para nos consolar. convencer das nossas fraquezas, para nos consolar nas nossas dores, para nos ajudar nas nossas debilidades. Irmãos, nós só temos a agradecer a Deus, porque a bondade e a misericórdia de Deus é inevitável. No segundo ponto, nos fala sobre o lamento de Jó, porque não nasci morto. Ou um feto, né? Como se diz que às vezes o aborto espontâneo, né? E o termo aqui no hebraico, né, exatamente para acessar qualquer dúvida, o termo no hebraico aqui que o autor coloca é exatamente para um aborto espontâneo, né? A expressão aí é aborto espontâneo, né? Uma coisa é você abortar, outra coisa é você querer ser abortado, é outra completamente diferente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Abortar é pecado, querer ser abortado não. Pecado e crime, né? E crime ainda mais. Isso, quando se é feito o aborto, não Isso. que existe o aborto espontâneo, como Como Jó que é o que o Jó estava tá se referindo, expressando, né? Isso, está se referindo, um aborto espontâneo, ou seja, o feto morre dentro da mulher e o corpo expulsa aquele feto. O Né? Everton está dizendo só Jesus naquela hora. Tudo que Jó queria naquela hora era que o Espírito Santo agisse ali claramente perante ele, que um anjo fosse lhe enviado, que um profeta fosse lhe mandado, alguém chegasse: ó, Jesus é a solução, Jó, do teu problema, tua alma vai ser salva, lá no finalzinho tudo vai mudar, Deus vai fazer tudo que Jó queria. Era a oportunidade que a gente tem hoje, irmão. Mas tá aí um homem sofrendo em meio ao caos, né? Tirando suas próprias conclusões da vida aí. Porque não tinha ninguém que o explicasse Tinha, e irmão. fizesse o entender. O tempo dos patriarcas era um deserto. Isso. Até tentaram, né? Ele Explicar, era mas... esse canal para as outras pessoas, na realidade, né? É o que nós vamos ver nas lições Mas onde seguintes, isso? que os amigos tentavam ajudar, mas faziam piorar, né? Atrapalhar, né? Porque eles acreditavam que aquele sofrimento que Jó estava passando era algum pecado que ele tinha cometido. Ah, justo. Exatamente. A Elaine do Rafael, né? Ou Rafael, né? Sai dos dois. Diz o seguinte: ainda mais que ficou a mulher dele o culpando do ocorrido. Ele tinha que desabafar alguma coisa. Ele sabia que uma hora tudo aquilo ia cessar. Exatamente. O Everton está dizendo que na hora da prova você vira menino. Hoje pode-se dizer que está mamão com açúcar, né? Hoje tá bom, irmãos. Hoje não é bom passar a prova, não. Eu não desejo pra ninguém, não. Eu não quero, não. Viu? Desejo pra ninguém, não. Mas hoje tá muito melhor, irmãos. Já foi esse o tempo em que esse tempo aqui era negro. Aqui não tinha profeta, não tinha revelação, aqui não tinha nada. Aqui, meu filho, nesse tempo de Jó, Jó era o patriarca, era ele que fortalecia muita gente, era ele que transmitia muita coisa para as outras pessoas, era ele que servia de canal para muitas outras pessoas. E agora
quem fazia isso agora está sofrendo. Ele que ensinava ao povo, aconselhava e dizia, sirvam a Deus e você será abençoado. Exatamente. Você será próspero. Aí de repente acontece tudo isso com ele. E Só todos Deus então se afastaram, até a família Desprezado. desprezou. Somente aqueles 4 amigos, que eram realmente amigos, mas péssimo conselheiro, né? Já tenho falado várias vezes isso. Mas eram verdadeiros amigos, porque ficar por 7 dias sentado, se lamentando juntamente Silêncio. com ele, ouvindo, só olhando e dizia, rapaz, como é que pode? Como é que está a situação do meu amigo? E ficaram se lamentando e ficaram ali juntamente com Jó por 7 dias. Mas na hora que foram abrir a boca, não foi o que era para ser dito. Né? Interessante, Diácono Cláudio, porque nós vamos deixar para as próximas lições. Mas é interessante quando um dos amigos do Jó vai se expressar, irmãos. Mas vamos deixar para a próxima lição que vem. Isso. Aí, então, o que Jó queria quando ele se expressou disso, mas antes ele tivesse nascido morto, ele queria o descanso do seu sofrimento. Queria que aquilo acabasse. Isso não é normal para qualquer um de nós. Claro que não é um sofrimento como o de Jó, mas quando a gente está passando por uma luta, o que a gente quer é que acabe logo. É que fique logo, termine logo aquele sofrimento. E assim era o caso de Jó. E às vezes a gente até, por causa de coisas tão bestas, diz, eu quero morrer. Era isso que eu estava pensando nesse minuto. Irmãos, as nossas pequenas lutas nos levam às vezes a se desesperar da própria vida. Eu fico imaginando nós no lugar de um homem desse, num tempo como aquele, irmão. Olha aí como as coisas são boas pro nosso lado. Ó. Nossas lutas são menores e num tempo da graça, irmão, em que nós temos tudo a nosso dispor, o Espírito Santo, Deus, a palavra, o mundo aí com seus profetas, tudo. Aqui era um deserto, onde nada disso tinha, em que um problema desse nível, irmão, um problema com essa gravidade, sem o auxílio de muita coisa dessa que a gente está falando, é só mesmo. Da palavra, Deus silenciou. Cadê que Jó podia pegar a Bíblia dele e abrir, irmãos? Eu vou ver aqui que Deus fala pelo menos alguma coisa ao meu coração aqui. Para se refugiar, né? Para se refugiar, não tinha, irmão. Abriu a caixa de promessa. Uma caixinha de promessa como muita gente faz. O horóscopo cristão, né? O horóscopo cristão. Pegar a caixinha de promessa para tirar uma... Jesus, vamos lá. Só Deus. Livre de tribulação. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. E usa uma palavra aqui, natimoto, que seria o quê? Um aborto espontâneo. Aquela criança que nunca viu a luz, porque ela morre dentro do ventre da mãe, né? Chegou nem a ver a luz. Isso, não chegou nem a ver a luz, né? E aqui o autor ainda pontuou aqui, dizendo que nós não estamos fazendo apologia ao aborto. Não é, nós não estamos aqui ensinando que se deve ter um aborto. Não é isso que nós devemos passar. Mas aqui uma expressão dele de sofrimento, em que ele dizia que mais antes eu já tivesse nascido morto. Quando saísse do meu ventre da minha mãe, eu tivesse morto, não chegasse nem a ver a luz. Como não acontece nos abortos espontâneos, né? Esse aborto espontâneo é algo que acontece naturalmente, né? Onde o homem não interfere, o homem não precisa matar a vida que tem ali no ventre. Então, esses abortos espontâneos acontecem, e é isso que Jó queria ser. Um aborto espontâneo, algo que acontece naturalmente, sem atribuir a ninguém a culpa. Veja que o sentido é exatamente não atribuir a Deus culpa nenhuma. Então, por isso que ele queria ser um aborto espontâneo. Qual era o pensamento dele? Se eu tivesse nascido morto, até o Diácono Cláudio já se expressou muito bem sobre isso, que se ele tivesse nascido e tivesse morto dentro do ventre da mãe, nada disso teria acontecido. Ele não ia ter mulher, não ia ter os filhos, não ia ter toda aquela riqueza, não ia ter nada daquilo. E consequentemente nada ia acontecer com ele, porque tudo que aconteceu foi em cima dessas coisas. Então isso leva a nós acreditarmos que em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Meu irmão, eu estou sofrendo demais, mas Deus tem um propósito nesse sofrimento. Isso fica muito claro no livro de Jó. Fica muito claro que tudo que você passa, seja bênção ou seja sofrimento, Deus tem um propósito. Isso me faz lembrar Romanos capítulo 8, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, nós não estamos aqui em vão, a gente precisa entender isso, a gente precisa enraizar isso na nossa mente.
nós não fomos criados em vão. As nossas lutas, elas são pedagógicas. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. As suas lutas são pedagógicas. O que não presta para a sua vida é aquilo que não lhe ensina. Se o que você está passando, passou e ainda vai passar, é para trazer lição para a sua vida, aproveite. Ainda que sofra, ainda que chore. Lembra o que diz o salmista? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando a alegria vier, irmãos, a tormenta passar, as lições, elas serão muitíssimo importantes para cada um de nós. E elas serão úteis para o reino de Deus. Não sei se você já teve a sensação de sentar perante alguém que está passando por um problema e dizer para aquela pessoa, olha, eu passei por isso. Foi algo que veio assim para acabar com a minha vida mesmo, assim, foi algo que aos meus olhos era para me destruir, mas eu cresci em cima dessa situação. Deus me deu graça e me ajudou, como a gente leu na lição passada, né? A gente até citou na última lição, em que a gente só recebe aquilo que a gente consegue suportar. Para toda provação, tentação, Deus nos dá um escape, irmãos. E aí, quando tudo isso passar, eu vou poder chegar para o diácono Lúcio e vou dizer para ele, olha, meu irmão, também já passei. Eu consegui vencer, por que você não vai conseguir vencer da mesma forma? E é assim que o sofrimento ele se torna pedagógico para a nossa vida. Como diz lá em Romanos 8:28, que diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, você passa por uma luta, aí aquilo lhe ensina como ensinar outra pessoa a passar por aquela mesma luta. E aí, aqui no livro de Jó, Diácono Lúcio, tem uma conclusão que é importante também o nosso irmão ouvinte, né, guardar no coração. É a ideia de que o sofrimento, irmãos, não vem para nos separar de Deus. Olha, se alguém testemunhar que por causa do sofrimento abandonou Jesus, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. O sofrimento não distancia de Cristo, aproxima. Olha o que Paulo vai dizer aí nesse capítulo 8, se até os irmãos quiserem abrir para conferir. 8:28. A partir do 28 em diante, onde ele vai deixar bem claro todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. E ele vai dizer o seguinte, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. E aí ele vai dizer, aos que chamou também justificou, que justificou também glorificou. E ele vai deixar bem claro, nada nos separa do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todo o sofrimento que Paulo está citando em Romanos 8, no final ele deixa claro, nada disso tudo que vocês passarem é para separar você ou eu de Deus. Pelo contrário, é para nos aproximar, irmão. Não tem uma hora em que o crente, quando ele é salvo de verdade, não tem uma hora que ele não corra para os pés de Jesus tão grande como no momento da luta. Mas alguém que não é salvo verdadeiramente, quando começa a luta, começa a aparecer e diz, rapaz, eu vou E aí, é só nós lembrarmos da parábola do semeador, isso, né? Isso é bíblico, na parábola do semeador. Quem é aqueles lá que a parábola diz que caiu no meio dos espinhos? São aqueles que, quando a luta começou, se sentiram sufocados, se mandaram, irmãos. Voltaram, correram para o mundo, para se refugiar no mundo. Então, é preciso ter caído em boa terra para suportar a luta e permanecer de pé na presença de Deus. Isso é o que Deus quer. É que no final da luta você diga, eu venci e foi a mão de Deus que me fez vencer.
A glória é de Deus. Se não fosse Deus, eu não estava aqui. Se não fosse por Deus, eu não tinha passado. E a glória é toda para Ele. Eu venci com minhas próprias forças. Não, aí não funciona não. Rapaz, eu sou mesmo uma bênção. Eu tenho muito conhecimento mesmo. Eu sou um cabra super forte mesmo. Eu tô na igreja para dar exemplo pros outros mesmo. Porque tira esse eu e coloca o Senhor. Ninguém passaria pelo que eu passei. Você sabe quando aquele pregador pega o microfone para pregar e ele diz: olha, eu tô aqui, irmão, mas não foi fácil para mim não. Quer dizer que para você foi fácil, para mim não foi não. Mas eu venci aqui porque Deus está comigo e aquela coisa toda. E nós precisamos tirar esse eu, irmão, e entender que nós só estamos aqui por um negócio chamado graça e misericórdia. Se não fosse a graça e a misericórdia de tchau Cristo, para nós. Jamais conseguimos vencer. Nenhuma aula nós Glória a dava aqui Deus. porque nós não pensávamos, não tínhamos o que Nós pensar. estávamos entregues às mãos de Satanás. Vamos lá. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, a luto, a sofrimento. Ou seja, o próprio Jesus falou, né, que no mundo teremos aflições. Agora fica alguém querendo ser um super crente e não passar por tribulação. Não, eu não aceito não. Eu determino que eu não vou passar por essa luta não. E fica aqueles amigos de Jó dizendo: você está passando por luta? Está em pecado. Né? Aqueles amigos de Jó de As hoje, teologias, né? Dos amigos de Isso aí Jó. pro nosso ouvinte, Diácono Lúcio. Será que dá? Hoje a teologia da prosperidade, ela ensina isso, né? Tem alguns pregadores que pensam a respeito disso. Tem aí alguns pregadores, né, da atualidade seguindo alguns modismos aí. Mas olha para nós, Lúcio, é possível essa ideia, essa questão do cristão ter autonomia de determinar? Eu determino, eu vou profetizar que eu não vou passar por essa luta não, que eu não vou, que comigo não vai acontecer, que pelo contrário eu vou ser um... Tem como o cristão determinar que não vai passar por luta, que é ele que escolhe a luta que passa? Eu já vi até a lei de determinar, exigir. Alguém dizer: eu exijo essa enfermidade saia porque sou teu servo, eu estou pedindo. Jesus. Colocando Deus na Isso, parede? Como quem diz: tem que fazer porque eu sou teu servo. Misericórdia. Como que, já pensou se Jó fosse fazer isso? Dizer: essa enfermidade vai ter que sarar porque eu sou teu servo. Não aceito Eu pra não minha aceito isso na minha vida, isso no meu corpo. Eu não aceito essa tribulação. Eu não aceito o que eu estou passando. Aí muita gente fala assim: bote a mão na sua cabeça aí e diz assim: eu não aceito. Diga, sai de você mesmo aí que resolve. Resolve nada. Misericórdia. Então vemos aí, existe esse tipo de coisa. Mas a gente, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que vê que isso não cabe na vida do crente. A Damares até disse que quando a pessoa quer sair da igreja, ela encontra 1000 desculpas. É verdade? E a maioria delas pode procurar alguém que muitas vezes queria sair da igreja, que ela vai dizer: foi por causa disso. Mesmo que Paulo diga que nada nos separa do amor de Deus, as pessoas sempre querem criar uma desculpa para fugir da presença de Deus, né? O Cadinho até diz o seguinte: uma das coisas que mais ouvimos é: tá passando por luta, é porque está em pecado. Tem alguma coisa de errado, alguma coisa de errado fez. Isso é teologia da prosperidade. Só quem pode dar essa resposta é Deus. Exatamente. E Então, Deus não quis nem dar a resposta para Jó, agora você quer oprimir Deus e dizer: tem que dar a resposta, tem que dar a solução, tem que acabar com esse problema porque eu sou teu servo. Só falta dizer assim: se tu não acabar, eu não sirvo mais a ti. eu amo aquela oração, Diácono Lúcio, quando eu vejo um crente orar por um enfermo que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor curar, amém. Se o Senhor não curar também, amém. Porque hoje, irmão, o pessoal quer orar. Eu determino que vai acontecer assim, assim, assim. O próprio Jesus orava assim: Exatamente. e é da tua vontade, Pai. O próprio Jesus, ele que tinha todo o poder e poderia dizer: eu sou teu filho, Deus, cura agora. Ele dizia que seja feita a tua vontade. Isso aí é usurpar, isso é usurpar o poder de Deus. Você lembra de Filipenses? Ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, a forma humana, se submetendo, se humilhou à morte de cruz. Interessante, Isso é evangelho, Cláudio, irmão. que ele começa falando
E tendes vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um conselho para mim e para você. Tenham em vocês, eu e você, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Por quê? Porque mesmo sendo, ele se comportava como quem não era. O problema hoje, anote aí para você botar postar lá no Facebook. Problema é que muita gente hoje não é Quer ser. e quer ser. Jesus era e não se comportava como quem era. Olha, vocês têm que ser como Jesus, que mesmo sendo, não era. Não se comportava como e nem abusava do direito que tinha. Sabe o que ele está querendo dizer lá? Olha, em momento nenhum Jesus chegou, olha aqui, eu sou filho de Deus, viu? Bora acabar com isso aqui antes que eu use um poder sobrenatural, que eu posso. Desse fogo do céu aqui. Desça logo o fogo aí. Pelo contrário, quando Pedro vai lá e Senhor, e aí, como é que nós resolvemos esse problema aí? Posso mandar fogo do céu? Não, Pedro, peraí que eu não resolvo minhas coisas dessa forma, não. Ele não fazia isso, irmão. Mas tem crente hoje que quer abusar do poder de Deus. Bora aqui, que quem é que não é batizado com o Espírito Santo, venha pra cá, que eu vou orar e você vai ser batizado. Quem foi que disse que eu tenho o poder de estender a mão e determinar quem vai ser e quem não vai? Eu posso no máximo orar. Se ele quiser, ele batiza, ele renova, ele cura, ele salva. O poder é dele, né? O poder é dele. Por isso que os nossos cultos hoje estão um pouco vazios, né? Assim, de graça, porque as pessoas acham que uma boa mensagem é uma boa fala, é um bom conteúdo bem explicado, quando na verdade é graça, irmãos. É dizer assim, Senhor, a palavra é tua. Eu tenho um hábito comigo, diácono, sempre que eu vou pregar num canto, a primeira coisa que eu faço quando eu me ajoelho, Senhor, a palavra não é minha, é sua. Faça dela o que o Senhor pode fazer dela. Eu não posso fazer nada, só dizer, só falar. Porque senão, irmão, nós vamos substituir o poder de Deus, fazer o que Jó não fez. Jó em nenhum momento fez isso aqui. Ele se calou, passou 7 dias calado, engolindo um monte de coisa, e no final, comeu o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. Mas lá no final, irmão, Deus estava com ele e honrou. Vamos correr um pouco aqui, já é 18 horas, né? Já 18 horas, o tempo Vamos para passa rápido, irmão. Vamos para o terceiro ponto. Ainda bem que nós já estamos no terceiro, né? O terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Vale a pena viver? Quem aí já fez essa pergunta, irmão? Por que eu estou vivo ainda, irmão? Será que ainda vale a pena continuar vivo? Quantos já fizeram essa pergunta para si mesmo? O bom é que quando se faz essa pergunta, tudo bem, mas quando se faz a pergunta, será que vale a pena eu servir a Deus? Aí o bicho pega, né? agora a pergunta. Agora interessante é que aqui usa uma palavra hebraica, amel, a gente até parece uma coisa boa, né? Mel, né? Mas na verdade se trata da palavra miserável, né? Ou seja, a miséria que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções, ou seja, alguém que quando está nessa situação se sente miserável, ou seja, Jó certamente era um homem ativo, estava sempre na casa dos filhos fazendo, andando, fazendo tudo, de repente se sente nessa situação, e não poder nem sair, nem se aproximar de ninguém, que diz a Bíblia que ele fedia, né? O fedor era constante, ferida e supurando, até para se olhar para ele era terrível. De ver que os amigos deles ficavam sentados, olhavam para ele e ficavam se lamentando e chorando. Porque viu aquela situação de um homem talvez forte, um homem temente a Deus, que estava sempre na obra de Deus. Aí se dizia a Bíblia, Lúcio, que os amigos de Jó não reconheceu ele. Por conta do desfigurado, né? Por Isso. conta das chagas, né? Estava desfigurado, né? Até naquela lição passada a gente vê que até a cor da sua pele mudou. A Elaine aí, o Rafael, né, tá colocando o seguinte: há quem fale que crente doente é crente em pecado. Mas, irmão, por incrível que pareça, quando a gente passa por um momento difícil, primeira coisa que alguém pergunta: você tá bem, irmão? Tá acontecendo algo? Não, irmão, não precisa estar bem, não precisa estar em pecado para poder você ficar doente. Isso é normal da vida. Graças a Deus nós temos uma prova viva aqui, o Diácono Lúcio Leal, né? Foi feita pergunta. Não viu não, Lúcio, por aí? Foi feita essa pergunta, não foi, Muitas Lúcio? vezes. Quando o Lúcio se ausentou da live aqui porque teve um problema na face aí, né?
foi um caos. Eu acredito que algumas pessoas perguntaram, né? Estavam logo, tu tá indo pra igreja? Eu imaginei o que seria a segunda pergunta, né? Mas, infelizmente. como o assunto não... Dá graça, né, Lúcio? Vamos lá que de repente pode a pessoa estar assistindo... Misericórdia. Assistir magoado, né? Vamos lá. Então a vida se tornou intolerável, ou seja, estava de maneira que ele não suportava mais aquela situação em que ele se encontrava. Naquela situação em que ele jamais imaginou estar. Né? E às vezes a gente fica nessa situação, quando a gente está passando por uma prova, que a gente fica... Eu quando eu estava passando por uma prova muito grande que eu passei uns anos aí atrás, e eu às vezes chorava escondido, e por mais que os amigos, ao contrário dos amigos de Jó, mas me consolavam, mas eu não queria nem ouvir o consolo dele, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria era silêncio. Eu queria o silêncio, eu não queria que ninguém conversasse comigo, porque eu queria ouvir a voz de Deus. Queria saber o porquê daquilo que estava acontecendo. Então, é assim na vida das pessoas. Eu me lembro, Diácono, eu vivi uma das piores provas que eu vivi na minha vida. Eu morava aqui no andar de cima. E eu me lembro que uma vez, eu era novo convertido, escutei uma pregação, e o pregador dizendo, ó, grite, clame, né? E eu sendo aquele novo convertido, aquela empolgação. E eu lembro que era um deserto tão grande no início da fé, irmãos, uma prova tão, sabe, desagradável, que eu lembro que eu deitei no chão, coloquei um travesseiro no chão e coloquei outro por cima da cabeça para os vizinhos não escutar e comecei a gritar. Deus, fala comigo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Irmão, eu estava desesperado, tempo sem ouvir a voz de Deus. Nada, irmão, nada, sabe, nem aquela luzinha no final do túnel. Aí eu me lembro que chorando muito, em prantos, eu adormeci. E quando eu adormeci, irmão, João, ele disse que quando ouviu a voz de Deus, escutou, era como se fosse a voz de muitas águas, né? Eu escutei uma voz lá longe, com um eco bem grande, só o seguinte nome, Emanuel. Eu só escutei isso, irmão. Eu dormi, adormeci chorando. Eu escutei quando essa voz bradou lá longe. Parecia que tinha assim um monte de onda, Emanuel. E eu era novo convertido, irmão. Não tinha o hábito de ler a Bíblia. Não sabia nem o que era Emanuel. Cheguei no outro dia no trabalho. Quando me deparei, estava com uma revistinha na época. Era a revista do discipulado. Aí quando eu abri a revista foi bem simples. Na realidade eu peguei um boleto para entregar. O nome do boleto do homem era Emanuel Arruda. Aí eu disse, rapaz, esse nome tá me seguindo. Lembrei do sonho. Quando eu abri a revistinha do discipulado, na época, tinha lá o versículo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Aí tinha entre parênteses, que traduzido é Deus conosco. Ali, irmão, foi que eu entendi que Deus estava comigo na luta, aquela coisa toda, sabe? Mas a nossa alma, irmãos, ela é carente da voz de Deus, da presença de Deus. Ou a gente está todo dia com Ele, irmão, ou então a gente sofre. Porque dói, o silêncio de Deus dói. Não acho que não dói não, porque dói. Muito. Graças. Pronto, sem o favor de Deus. Até nós estamos dando aqui na lição os porquês de Jó, né? E até o livro aí que foi cedido pelo Everton, né? É sobre os porquês, né? Exatamente. Como é o título? Na realidade ela trata de uma pergunta, né? Por que sofremos, né? O porquê do sofrimento. A próxima revistinha aí, na realidade é um livro, né? Que o nosso patrocinador aí, nosso Everton Nunes aí, doou mais uma vez para ser sorteado, né? Durante essa revista. Vai ser sorteado para os irmãos que estão sempre na nossa aula aí, participando junto conosco. Logo, logo vocês vão ver esse livro aí, talvez na próxima lição. Porque eu esqueci de trazer hoje, né? Pronto, a gente vai estar mostrando para vocês. É muito bom esse livro, então vai ser importante para a leitura. É muito bom, né? Até você queria até ficar com ele. Eu queria até para mim, mas o Everton só comprou um, né? A Elaine até coloca aqui, né? O Rafael coloca o seguinte: há quem fale que, na realidade ali, quem estava doente, Jó ou a mulher de Jó, né? A gente falou
um pouquinho sobre isso, Rafael, na lição 2, né? Na lição 1 e na lição 2 a gente falou um pouco sobre a mulher de Jó. Pode olhar na playlist que tá lá, né? Tá, inclusive para quem quiser assistir, né? Vai lá no YouTube, aí mesmo no Facebook, na nossa página, tá todas as aulas gravadas, a gente falou um pouquinho sobre a mulher de Jó. E o Everton pergunta, era Jó, mas o que acontece com você reflete em quem você gosta. Na realidade, o Everton tá respondendo aí a pergunta do Rafael, né? A enfermidade física era de Jó. Parte da enfermidade psicológica estava na esposa. É um assunto muito delicado que a gente... Pra gente abordar mais uma vez, né? Em poucas palavras. Estará na playlist, né? Tá na playlist, os irmãos procuram lá que tá lá. Sem o favor de Deus, porque se dá luz ao homem, até na leitura que foi feita isso aí, né? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, a quem Deus encobriu. Aqui era um dos porquês de Jó, porque Deus não revelava o porquê daquele sofrimento, né? Era um dos porquês dele, né? Porque Deus permitia aquele sofrimento. Hoje em dia muitas pessoas fazem essa pergunta. Eu acredito que hoje, Diácono Lúcio, nós Evandro, os irmãos que nos assistem, eu acho que hoje é impossível alguém passar pela luta e não fazer essa pergunta. Por quê, né? Eu costumo dizer, irmãos, que o certo não é a gente perguntar por que estamos sofrendo, mas para que estamos sofrendo, visto que o sofrimento é pedagógico, né? Sempre há uma lição a ser ensinada. Então, tente fazer isso, tente perguntar a Deus, Senhor, para que é que eu estou sofrendo? O que o Senhor quer com isso, né? O que vai restar de tudo isso? Qual vai ser o benefício desse sofrimento? Que eu tenho certeza que as respostas serão outras, né? Tá na revista que diz porque o caminho de Deus é sabedoria. Mas para Jó, como aqui diz aqui, que havia uma palavra hebraica que é derek, que dizia que seria isso o caminho da sabedoria de Deus. Mas para Jó era um paradoxo, ou seja, algo que estava funcionando de maneira ao contrário. Né? Em vez de ser um caminho de sabedoria, de bênção, estava sendo de sofrimento. Na verdade, ele estava vendo um equívoco aí com relação ao que estava acontecendo. Né? E ele ficava perguntando, por que então para mim, para os outros é conhecimento e sabedoria, para mim é luta, né? É luta. É sofrimento. O meu caminho é de sofrimento. Por quê? E ele ficava se indagando o porquê de tudo isso, né? Aí diz o terceiro ponto aqui, um caminho de sabedoria e maturidade. Como ele estava desorientado devido a todos aqueles problemas que ele estava passando de sofrimento, e ele ficava tentando entender, porque na verdade hoje em dia é fácil alguém estar passando por luta e diz, é o diabo, né? Às vezes até o diabo está lá e diz, eu? Tudo atribui ao diabo, né? Tudo atribui ao diabo. Não, eu não fiz isso não. Mas hoje para tudo se diz, foi o diabo, foi o Satanás. E até a gente vimos até em lições anteriores, que muitas vezes das lutas e sofrimento, até físicas da gente, às vezes não é nem o Satanás, é você mesmo. Exatamente. Que não cuida da sua vida, né? Não cuida da sua saúde. Aí tem os problemas de saúde, aí diz, é seta do inimigo. Você não cuidou da sua saúde. Você vai ver, rapaz, tô com gordura no fígado, isso é coisa do Satanás. Aí alguém vai lá e você faz um exame, não, isso não é coisa do Satanás não, isso é você que tá comendo coisa que não deveria comer. É um termo de vigilância, né? Se policiar, né? Você tá sentindo dor nos rins e é muita dor, rapaz, isso é seta do inimigo. Aí você vai no médico, faz um exame, é pedra nos rins. Quer dizer, o Tiago vai falar sobre isso, né? Então, de onde vem as contendas, os problemas, se não é de vocês mesmo, né? Tiago vai deixar bem claro que a tentação muitas vezes ela tem origem em nós mesmos, na nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque a gente é atraído, engodado, né? Cobiçoso, e a gente é que prepara esse caminho. Né? Muitas vezes, claro que às vezes o diabo não perde a oportunidade de colocar na vitrine lá aquilo que nos atrai. Isso. Mas quem decide somos nós. A gente falou isso na lição inclusive anterior. Que nós temos, a gente falando sobre o homem Satanás, a gente falou claramente sobre isso. Que o diabo ele pode armar o laço, mas ele não pode pegar o seu pé e colocar dentro. É uma decisão sua, a escolha é sua. O poder está na sua mão de fazer ou deixar de fazer. Você falou isso aí, Diácono Lúcio, eu me lembrei agora das aulas passada que a gente aprendeu na escola bíblica dominical, a questão da mordomia do corpo, né? Que vai falar acerca lá das lições que nós trabalhamos. Eu até indico, irmãos, quem nunca estudou mordomia cristã, pelo amor de Deus, estude.
você vai descobrir coisas tremendas relacionadas à mordomia do crente, que você vai ver que está ligado à vida com Deus. Muito boa essa matéria. A gente vai ver que... Já teve uma lição, Isso. foi, inclusive, sobre isso. Isso. Tem uma revista da escola só sobre isso. E na revista passada nós vimos sobre Daniel, a gente vê que uma das coisas, a primeira coisa que eles escolheram foi os alimentos. Exatamente. Não, esse tipo de alimento nós não queremos. É na mordomia cristã que você descobre se o seu tempo está sendo bem administrado por você, se você é um bom mordomo de si mesmo, da própria vida, né? Muita coisa boa. Terezinha está dizendo o seguinte: nós mesmos procuramos sofrimento para a nossa vida. Muitas vezes culpamos até Deus, que não é o caso de Jó. Isso vem das consequências. E aí, isso é um problema, né? Eu até costumo dizer, Diáconos, que hoje, no século XXI, 90% das lutas são causadas por nós mesmos. Às vezes o negócio está em paz, a gente vai lá e procura a luta. Inclusive até, voltando ao assunto que muitas vezes são coisas e males de nós mesmos, né? Até nós citamos anteriormente de que de repente você vai, eu vou para a igreja, eu vou para orando, louvando, leva uma topada e diz, foi o diabo que fez a topada. Não, foi o pedreiro, o cara foi botar a pedra lá e botou a pedra. Aí foi o diabo que botou essa pedra. Foi não, irmão, foi o cara que fez o calçamento. Ele foi lá e colocou a pedra mal colocada e você topou e caiu. A Terezinha até comentou sobre isso, inclusive na lição presencial também, na sala, né? Ela também comentou sobre isso na nossa aula, sobre algumas pessoas que enaltecem muito o diabo, né? Dão muita importância para o diabo. Tudo é o diabo é aquele super poder. E quando na verdade, irmão, nem tudo é o diabo. Pelo contrário, aqui a gente já disse, o diabo apareceu até o capítulo 2 ali, capítulo 3 e sumiu até o final da revista. Ele viu que não ia conseguir. Só não. Deus e Jó ficou na história. Foi derrotado mesmo, ele se aquietou e não falou mais. E assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Isso, e devemos entender o quê? Que Satanás era o quê? Um querubim. Exatamente. A classe angelical vai ter sorteio hoje. Hoje não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Mas logo, logo nós vamos estar divulgando aí o sorteio, viu? No terceiro e último ponto, diz sobre o caminho de sabedoria e maturidade. Aí nos fala que ele desorientado, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia de onde vinha todo o mal. Não sabia, é claro que nós vemos esse livro de Jó, sobre tudo aquilo que acontece, que Satanás vai lá e conversa com Deus e tudo. Mas Jó não tinha conhecimento de nada disso. Isso é preciso o leitor entender, irmão. Jó tá por fora, Jó não sabe que tá tendo. Eu e você sabemos, 4.000 anos depois, nós sabemos que tem uma conversa lá no céu, né? Sei lá, que o diabo tá em algum canto conversando com Deus, seja lá onde for. Existe um diálogo, mas Jó não sabe disso. Jó não sabe se o céu tá lá acontecendo alguma coisa, se é na terra, se é numa dimensão. Jó não sabe nem se tá tendo um diálogo, irmão. Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele tá totalmente perdido nessa situação. Então, em outras palavras, podemos dizer que ele estava numa batalhando em nome de Deus sem saber. Tava aí permanecendo firme, mas por fidelidade mesmo, viu? É verdade. Olha aí, o Everton tá dizendo que quer ganhar o livro, ó. Não entendi. Vamos lá. Já é 6h25. Vamos para 6h25. Temos 5 minutinhos aí para nós concluir essa lição. Nós estamos apressados porque hoje tem culto de doutrina, né? Hoje tem culto. Não pode tirar os irmãos do culto de doutrina, nem também nós. Os irmãos ficam querendo tomar banho com o celular na mão, assistindo, aí não é de Deus, né? Se queimar o celular. Mas eu aconselho comprar aquela capinha que você bota. A capinha. A prova d'água, né? Não vai dizer que foi o diabo que queimou o celular, não. Nesta lição vimos o dilema de Jó, né? O que nós vemos de Jó, e eu gostaria de encerrar essa conclusão com um versículo. O versículo que se encontra, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, já leu esse versículo, né? Já citou esse versículo. Romanos 8, né? Romanos 8,37. 8,37, né?
nem a morte, nem a altura, Isso. nem profundidade. Citei o teu texto, ó, sem querer. Mas tem problema não. Então vamos para outro, né? Vamos para... Glória a Deus, né? Nós estamos no mesmo espírito que nem Vamos de para Efésios 3:20, né? Não, esse não foi citado Ora, ainda. aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, nós devemos ter essa confiança totalmente em Deus, assim como Jó, mesmo passando toda aquela luta, todo sofrimento, algo que espantoso até para os seus amigos, para a sua esposa, mas ele em todo o momento estava lá confiante em Deus. Ele sabia que quem poderia dar solução àquele problema, finalizar toda aquela luta que ele estava passando, era Deus. Ele sabia que era em Deus que ele poderia encontrar todas as respostas e toda a solução do que ele estava passando. Isso também, assim como Jó, há mais de 4.000 anos atrás aconteceu isso, e a confiança dele estava em Deus, hoje também nós devemos confiar em quem? Em Deus. Somente Deus é que traz a solução de qualquer dos nossos problemas. Somente em Deus é que nós podemos ter essa confiança, assim como Jó estava naquela situação, mas Deus não foi. Nós vamos ver mais adiante ali que foi abençoado grandemente e duplicada a sua bênção. Então, nada mais podemos fazer do que confiar em Deus. Mesmo que a tribulação, que a luta seja grande demais e você não sabe nem para onde pedir socorro. Porque muitas vezes nós achamos que o socorro está aqui. É o irmão fulano, é o irmão ciclano, é o irmão beltrano, mas a confiança que nós devemos ter é em Deus. Somente Ele pode nos dar a resposta de todos os nossos problemas. Glória a Deus. Não é, Vânia? Glória a Deus, meus amados irmãos. Lição maravilhosa, a qual foi repassada nesta tarde, comecinho de noite. Mas eu queria deixar apenas um versículo que se encontra lá em Isaías, capítulo 45, versículo de número 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Lembrando, meus queridos, que Jó, em meio às dificuldades, às suas tribulações, Jó não contendeu com Deus. Jó não atribuiu nada a Deus. Lembre-se que Jó, irmãos, nos porquê, Jó estava falando por si próprio. Lembre-se que, em meio às dificuldades, nos dias a quais nós vivenciamos, sempre às vezes queremos achar um culpado. Mas Jó entendeu o que realmente, aquilo que estava se passando, lembrando que todo leitor, como já foi falado, sabe o que aconteceu com Jó. Mas Jó não estava entendendo ainda, em meio às dificuldades e às aflições, do que estava acontecendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa automática, né? O que a gente vê em Jó aqui, o homem tentando descobrir diante de Deus a causa do sofrimento, né? Eu acho que todo ser humano tem essa necessidade e quer saber o porquê está sofrendo, né? O que é que está acontecendo em relação à sua vida. E aí, nisso o homem falha porque ele tenta julgar o todo pela parte, né? É nesse momento que você vê que Jó, ele vai dizer, eu preferia morrer. Ali no momento Jó não está conseguindo lembrar de todo o tempo que ele conviveu com os filhos, em alegria, com a esposa, nos banquetes, nos sacrifícios, naquilo que pode vir depois, né? O homem, ele no momento do sofrimento, irmãos, ele fica cego ao sofrimento. E é nessa hora que nós devemos ter todo o cuidado do mundo. Porque se nós não tivermos equilíbrio, veja que Jó, mesmo assim, foi um homem equilibrado e não atribuiu a Deus culpa alguma. A gente precisa lembrar daquilo que está escrito, né? Abacuque, ele vai nos dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu vou continuar feliz no Senhor. Servindo a Deus. Servindo a Deus, né? Permanecendo com Deus. A gente leu Romanos, irmãos, que ainda que tudo aconteça, nada pode nos separar do amor de Deus.
a gente viu que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vai ser inevitável. Isso mostra que o sofrimento não é eterno, uma hora ele acaba. A gente precisa entender que todo sofrimento é pedagógico e tem por fim uma grande lição a ser ensinada para as nossas vidas. Então, se você estiver passando por um momento difícil, tenha paciência. Eu sei que é difícil a gente falar dessa forma, que a gente está aqui do outro lado. Mas se você está enfrentando dias de lutas, acredite. Essas lições, enquanto nós não chegar nesse capítulo 19, a gente vai estar sempre citando o versículo 25. A gente precisa ter o sentimento que Jó teve aqui no versículo 25 do capítulo 19. Quando você estiver no mais profundo da dor, lembre-se, é uma mensagem que eu preguei domingo agora, numa determinada igreja. Traga à memória só aquilo que lhe dá esperança, irmão. Você está passando por luta, por momentos difíceis, traga à sua memória aquilo que lhe alimenta a esperança, como Jó fez em meio à dor. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre toda essa situação e vai mudar o quadro de tudo. É assim que Deus ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Se não acontecer aqui, vai acontecer na eternidade, porque ele vai nos tirar daqui e vai nos conduzir para lá, onde não haverá pranto, nem choro, nem lágrima, nem dor, nem sofrimento, porque tudo passou, como diz Eclesiastes. Então, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua caminhada, que você nunca desista por causa do sofrimento, porque o sofrimento é para nos ensinar e nos aproximar do Senhor que nos criou. Então, muito obrigado pela sua presença. A próxima lição, a lição de número 6, né? Diga aí, Maivando, qual é a lição de número 6? Lição de número 6, na próxima sexta-feira, se Deus nos permitir estar convosco, vai se dizer a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Olha aí qual é a teologia de Elifaz. Olha o que Elifaz diz, mas essa lição vai ser muito boa. É o que o Cadinho colocou aqui na lição. Está sofrendo é porque está em pecado. A teologia de Elifaz, irmão. Só os pecadores é que sofrem. Alguma coisa está acontecendo de errado se você está sofrendo. Nós mostraremos que não é, as coisas não são bem assim. Então, sexta-feira, às 17 horas, nós nos encontraremos na Escola Bíblica Semanal, no Facebook, ao vivo, tá certo? Trazendo aqui a lição de número 6 para as nossas vidas. Eu queria aproveitar essa oportunidade, eu deixei anotado aqui uma coisa que mexe muito comigo quando chega a época, né? Nós estamos chegando aí agora no dia 31, ao dia da reforma, né? É por causa disso que a Bíblia está aqui, irmãos. É por causa disso também que nós hoje valorizamos a palavra de Deus. É por causa disso que muita coisa mudou, que a igreja prevaleceu. Então, dia 31 agora é o dia da reforma protestante, né? Algo que aconteceu lá no século XVI, 1517, vai ser um sábado. Então, a melhor forma de você comemorar tudo que aconteceu por causa da reforma protestante é amando as Escrituras, é dando o devido valor que as Escrituras têm. São 503 anos da reforma que revolucionou o mundo, pode-se dizer assim, né? Por meio da palavra de Deus. Foi onde os poderes caíram e a palavra prevaleceu da forma que ela deveria prevalecer. Então, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu vou pedir aqui para o nosso irmão Evandro fazer aí uma breve oração por nós, nos despedindo ao nosso culto. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor querido, por esta aula abençoada, a qual o Senhor tem nos concedido. Senhor da glória, de estar interagindo, Senhor, com o público, Senhor da glória. Te pedimos, Senhor da glória, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa iluminar cada um deles, ó Pai, que esteve, Senhor, ou estará, Senhor da glória,
Senhor, assistindo ainda esta aula, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor da glória, possa iluminar, Senhor, cada um deles, ó Deus amado, para que eles possam, Senhor, tirar bom proveito, Senhor, desta lição. Senhor, que o livro de Jó, Senhor, Senhor amado, venha, Senhor da glória, nós tirarmos conclusões, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, entender, Senhor da glória, o Teu mover e o Teu agir, Senhor, em nossas vidas. Pois é em nome de Jesus, o Teu Filho, que te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles, Senhor da glória, que estão agora online, Senhor, e que ainda irão se edificar ao vivo, ou, Senhor da glória, assistir essa aula mais tarde no YouTube. Que o Teu Espírito Santo o abençoe e que Tuas mãos, Senhor, estejam estendidas para que nós possamos, ó Deus, ir, Senhor da glória, ali, Senhor, aquela congregação, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Pois é em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço a Tua bênção sobre todos aqueles, Senhor, que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, que no domingo, Senhor, nós possamos estar ali, aprendendo ainda mais da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus e Teu Filho que eu te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, desde já e para todo sempre. Amém. E a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos. Deus Amém, abençoe. Até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Grande abraço a todos.